Falar um pouco dessa operação aí do Shaw, né? A operação ficou com 0,1 de lote, chegou a pagar pra gente aí, 32 dólares, né? Agora tá querendo voltar, fazer um padrão ali de engolfo, cobrindo o candle todo, como ele fez aqui, nesse ponto. Ó, cobriu o candle todo, formando um engolfo, buscou liquidez nesses topos. Nesse topo, com esse topo, respeitou. Aqui ele fez um pivô de baixa, né? Teve alguns alvos aqui da retração dessa perna também. A gente comprou aqui nesse ponto, quando ele fez uma correção dessa expansão aqui, que bateu. Depois a gente vai dar uma olhada ali no TradingView. Nossa entrada foi em 463204, certo? Então vamos no Shaw pra gente entender, né, esse movimento do Shaw USD que a gente pegou lá na Hantec. 4632,50. Então nosso stop a gente comprou aqui, com stop aqui, ó, 15 pontos, certo? Ele chegou a pagar 2 vezes o nosso risco, que já seria aqui, e agora tá voltando, certo? Agora que muita gente fica com medo, né, por às vezes não ter tanta condição aí de aprender, mas vamos aos fatos. Shaw aqui bateu a 1%. Então quando ele corrigiu aqui, ele estava no 0,60, entendeu? E a gente resolveu comprar aí nesse 0,60, por ele ter sido a queda dele aí, ó, praticamente isso, 0,60. Daquele topo a gente falou, vamos pela tendência, stopzinho aqui nesse fundo, buscando lá os topos anteriores. O preço chegou a pagar 30 dólares aí, 2 vezes o nosso risco, e deixou um padrão aí curioso. Pode ser um engolfo, pode ser um pullback. Então agora já estamos num ponto bem delicado, digamos assim, né? Porque ele pode emplacar uma tendência aí em gráficos maiores. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, olha só o diário. A gente vê que ele não fez movimento para tendência de romper máximo em 2,25. Vamos olhar o fechamento, 1,18. Então ele veio esse 1,18, ó, e bateu agora 1% do fechamento, né? Agora não, agora há pouco, praticamente, ó, 9,7, e derreteu. Então derreteu quanto? Até aqui agora, 35 pontos nessa venda do Shaw. Então vamos ficar atento como ele vai chegar aqui 1%,
como ele vai chegar aqui no 1,60 na mínima, como ele vai chegar aqui no 2%, que é a mínima de ontem, e como ele vai chegar aqui nesse 2,5, que é a mínima de anteontem. Ó, 3% praticamente ali da máxima de hoje. Então ele tá nesse movimento aí agora em 89. Eu acredito que esse fechamento aqui está sendo um suporte forte, que também bate no 1% aí que a gente falou inicialmente, né? Agora ele pode querer ir buscar aquele topo ali. Essa é a questão. E aí, se ele busca, a gente projeta esse candle para cima. Pronto. Primeiro alvo ali, 773. Ou pode pensar assim também. Ó. Tá bom? Então, agora ele tá segurado aí por esse suporte do fechamento de ontem. Apesar dele ter batido ali no 1%. Ó como ele chega no 1% e deixa o padrão do engolfo. Nossa, irmão, isso aqui foi uma venda daquelas que, tipo assim, mandatória, né? Que se você vê, você tem que entrar, botar a mão pesada, entendeu? Se garantir. Aqui, nesse ponto. Quando ele faz o padrão engolfo, stop aqui em cima, região de 1%, bota até um stopzinho de 15, né? Tu compra aqui no 686 e bota no 700, lá em cima, entendeu? E com perspectiva de 2 vezes o alvo, buscando 30 pontos aí, acima de 30 pontos, né? Lá no 56, ó, que ele pegou por aqui, entendeu? Ó. E aqui depois fez essa correçãozinha, a gente pode medir ela também para ver qual foi a variação. Qual foi essa variação? Vamos ver. Qual foi essa variação daqui? Se foi algo, ó. 21,046. Então a gente busca de 0,60, né? Um pouquinho mais aqui acima. Enfim, fez a retração e vum. Rompeu, confirmando o pivô. Aqui a gente pode projetar essa perna e já pensar nesse consumo desse 1% aqui que ele buscou anteriormente, né? E essa perna aqui. Então ele vem, entra em tendência de baixa, aqui clara, com as médias virando provavelmente, e tira essa galera compradora desse fundo aqui anterior, deixando um padrão aqui de máxima e mínimas maiores, indicando tendência de alta, de um fundo relevante. Então, aqui a gente também pode ver a questão da variação. Vamos ver que aqui provavelmente foi uma variação. Faltou pouco, faltou aí 0,20, seria considerado aqui, ó, um ponto.
Então ele ficou mais perto dessa do que da de 1%, que faria aqui. Então de 1% teria um stop 46 lá no 64, $20, entendeu? Mais de $20. Então não é assim que a gente trabalha. Observava isso aqui, esse movimento dele. Essa alta também não está dentro das nossas perspectivas, ó. Não está. Essa já sim, 0,93 é bem próximo do 1%. Então quando ele perde esse topo aqui, você tem uma chance de vir consumir essa perna aqui na tendência de baixa. Por quê? Porque ele subiu 1% desse fundo. Então se ele subir 1%, muito provavelmente ele vai voltar 1%, que está em tendência de baixa, desde lá daquele 1% lá de cima. Então isso aqui era comprovação que isso poderia dar mais um movimento desse equidistante para baixo. Ó, se você vê o movimento de 1%, porque é isso que ele faz, esse movimento de ciclos, deu quase, não foi, mas seria um bom movimento também. Aí observando aqui, ó, esse fundo é esse topo. Então esse ponto aqui, se a gente pensar desse fundo aqui, ele está no 1%, a variação de 1%. Tem uma chance desse shell querer ficar vendido. E desse fundo, 0,60 perfeito. Desse fundo aqui. Então quer dizer que ele veio daqui até aqui, chegou na variação de 0,60, tá vendo? Chegou na de 0,60, corrigiu, lateral, tá vendo? E aí a gente tá vendo ele querendo mostrar a tendência. Então, vamos pensar o que? Pô, se ele rompe esse topo aí, a gente espera ele aqui em cima, pra gente tentar aqui, deixa eu ver. Tentar aqui, ó, 15 pontos de stop, com algo então a nossa compra que a gente falou inicialmente, ela já tá me dando favor de novo.
Eu entrei tanto no gráfico ali que até esqueci da compra. Que ela foi aqui, né? 631. Stopzinho aqui. E o alvo lá em cima. Buscando pelo menos 2 vezes o nosso risco, que está mais ou menos ali no 4.080. Entendeu? Isso mesmo. Que é aquele topozinho ali. Aqui, ó. E aí a gente está comprando tchau, a gente pode botar uma média aí. A gente vê aqui a 7,25,99. A gente pode vir aqui entrar em. Opa! Ih, apagou. Que isso? Volta aqui com minhas médias, rapaz. Aqui a gente usa a de 8, a de 21 e a de 200. Correto? Então a gente vê claramente que ele está indo numa ascendência com a de 9 e com a de 20, cruzando a de 200. A 200 ele tem uma resistência. Então